Porque Hugo Motta e Alcolumbre estão fazendo de tudo para impedir a CPI do Banco Master. Porque o Congresso está em silêncio diante de um escândalo que envolve bilhões. E porque toda vez que esse nome aparece, alguém poderoso tenta abafar. Calma. Porque o que você vai ouvir agora não é coincidência. E quando você conectar os pontos, tudo faz sentido. Nos últimos dias, um movimento estranho chamou a atenção de quem acompanha os bastidores do poder. Hugo Motta, presidente da Câmara, sinalizou a líderes que não há espaço para a CPI do Banco Master. Do outro lado, Alcolumbre, silêncio absoluto. Nenhum apoio. Nenhuma explicação. E aí vem a pergunta óbvia. Por que tanta resistência? Uma CPI existe exatamente para investigar. Se não há nada a esconder, por que impedir? E é aqui que a história começa a ficar incômoda demais para Brasília. O Senado se recusou a fornecer ao jornal o Globo os registros de entrada e saída de Viviane, esposa do ministro Alexandre de Moraes, nas dependências da casa. Por quê? Pouca gente falou disso. Mas em janeiro de 2024, essa mesma advogada assinou um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master. 130 milhões. E esse contrato previa o quê? Atuação em diversos órgãos da República. Inclusive, o Congresso Nacional. Agora me diz, isso não merecia uma CPI? E antes que alguém diga que é teoria da conspiração, presta atenção. Banco Master. Congresso. Autoridades com foro privilegiado. Silêncio institucional. Tudo começa a se conectar. A Polícia Federal encontrou indícios claros de envolvimento de políticos no escândalo do Banco Master. Segundo investigadores, o material apreendido menciona autoridades com foro especial. Ou seja, gente grande. Muito grande. E você acha mesmo que essa gente quer uma CPI funcionando livremente? Mas não para por aí. Porque quando você olha para o entorno de Alcolumbre, a coisa fica ainda mais grave. O Ministério Público e a Polícia Federal estão apurando se um fundo ligado ao irmão de Alcolumbre ignorou alertas sobre o Banco Master. E esse fundo pertence a quem? A uma previdência estadual do Amapá. Agora segura essa informação. Essa previdência é presidida por Jocildo Leines, que foi indicado ao cargo por quem? Por Alcolumbre. E sabe quem está no conselho fiscal dessa previdência? O irmão de Alcolumbre, o advogado Alberto Alcolumbre. E adivinha só? Essa previdência investiu cerca de 40 milhões de reais no Banco Master. O mesmo banco, que agora está no centro de uma investigação federal por irregularidades. Coincidência? Você ainda acha normal tanta resistência à CPI? Agora fica fácil entender por que Hugo Motta faz de tudo para impedir essa investigação. Porque uma CPI do Banco Master não para no banco. Ela chega nos aliados, nos indicados, nos familiares, nos fundos e nas autoridades blindadas pelo sistema. Ela chega no topo. Esse caso não é pequeno. Esse caso não é local. Esse caso é a nova Lava Jato. E todo mundo que tem algo a perder quer impedir que essa CPI nasça. Por isso precisam blindar o Banco Master, Vorcaro, o Alexandre de Moraes e todos os políticos que orbitam esse esquema. É uma blindagem em cadeia. Se um cai, leva vários junto. Estamos falando de bilhões. Estamos falando de poder. Estamos falando de gente que não quer holofote. E é exatamente por isso que esse caso precisa ser exposto. Se você chegou até aqui, faça sua parte. Curta esse vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas. Espalhe essa informação. Porque só existe uma coisa que esse sistema teme mais do que uma CPI. O povo informado. O Brasil precisa saber quem está impedindo a investigação. O Brasil precisa saber quem está sendo blindado. E o Brasil precisa cobrar responsabilidade. A verdade não pode ser arquivada.